Caramelo implorava por comida, mas todos os rejeitavam. Até que no último instante algo mudou. Ele só queria um prato de comida. Passava todos os dias pelas mesmas calçadas, com a esperança nos olhos e o rabo balançando, mas ninguém parecia enxergá-lo. Ignorado por todos, rejeitado como se fosse invisível. Até que, num fim de tarde abafado, algo inesperado aconteceu. E a partir dali, tudo começou a mudar. O que parecia apenas mais um cãozinho esquecido, acabou se tornando o coração de uma vizinhança inteira, e a chave para curar feridas muito mais profundas do que se pode imaginar. Antes de continuar essa história emocionante, curta o vídeo, comenta aqui de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos. Essa história vai te mostrar que, às vezes, basta um pequeno gesto para transformar vidas inteiras. O sol de janeiro refletia com força nas calçadas de pedra de Olinda. As fachadas coloniais coloridas ganhavam um brilho quase dourado sob a luz intensa, mas para o pequeno Caramelo, a beleza da cidade era apenas mais uma moldura indiferente para sua luta diária. Suas patas estavam sujas de barro, o pelo já não tinha o brilho de outros tempos, e a coleira gasta em seu pescoço era a única lembrança de que, um dia, ele já pertenceu a alguém. Com um focinho baixo, Caramelo seguia rua após rua. O cheiro de carne assada escapava por janelas, o som de talheres e risadas preenchia o ar, e ele tentava, com olhos suplicantes, arrancar um pedaço de pão, uma casca de fruta, qualquer coisa. Mas, sempre que se aproximava, portas eram fechadas, cortinas puxadas, chinelos erguidos. Sai, vira-lata. Tá doente, olha só esse bicho. Vai embora, cachorro feio. Mesmo assim, ele voltava todos os dias. Havia algo na rotina que lhe dava esperança. Em especial, uma casa de muros baixos com janelas de madeira azul, flores vermelhas nos vasos e um capacho que cheirava a lavanda. Era ali que morava a Dona C. Uma senhora de olhar firme, cabelos cuidadosamente presos num coque e um vestido de algodão claro, passado com esmero. Caramelo se aproximava com cuidado, deitava-se diante da porta e esperava. Nunca latia. Apenas esperava. No primeiro dia, ela fechou a cortina com força. No segundo, o ignorou. No terceiro, pensou em pegar uma vassoura. Mas algo naquele olhar, naquele corpo magro e calado deitado no seu capacho, mexia com alguma coisa esquecida dentro dela. Mesmo assim, resistiu. Afinal, tinha prometido nunca mais se apegar a ninguém. Havia 20 anos que vivia sozinha. Desde que a filha, ainda jovem, saíra de casa após uma discussão daquelas que ferem fundo. Promessas foram feitas dos dois lados, nenhuma cumprida. O tempo passou e a casa, antes cheia de vozes, agora abrigava apenas o som das horas lentas e dos passos ecoando sozinhos. Naquela tarde abafada, Caramelo voltou com algo diferente entre os dentes. Uma flor murcha, caída de algum jardim, talvez. Ele a depositou com cuidado no capacho e se afastou, deitando-se logo adiante. Dona C demorou a abrir a porta, mas quando fez e viu a flor, sentiu uma fisgada. Era tolice. Coisa de cachorro doido, murmurou. Mas, em silêncio, pegou a flor, a colocou num copo com água e a deixou na cozinha. No dia seguinte, ela preparou um pires com água. Nada além disso. Colocou discretamente no canto da entrada e voltou para dentro, sem dizer uma palavra. Caramelo se aproximou com cautela, bebeu, e ficou ali. Só se levantou quando o sol começou a cair atrás das ladeiras. Ao longo das semanas, os gestos começaram a se repetir. Um pires com água. Depois, uma ponta de pão. Mais tarde, um pedaço de bolo. Sem nunca permitir que ele entrasse, mas também sem afastá-lo. E ele, paciente, respeitoso, aceitava. Como quem sabe que o amor se constrói no tempo certo. Certa manhã, Clarinha, a menina do sobrado ao lado, observava escondida atrás do portão. Tinha olhos curiosos e cabelo amarrado em 2 tranças. Estava encantada com aquele cachorro que, mesmo sendo maltratado por todos, continuava voltando com o rabo abanando. No bolso do vestido, escondia um biscoito de polvilho. Esperou que ninguém estivesse olhando e, com passos silenciosos, o colocou na calçada. Caramelo a observou, se aproximou devagar, cheirou a mão dela e pegou o biscoito com delicadeza. Clarinha sorriu. Aos poucos, a rua foi notando que algo estava mudando. Caramelo já não era mais o cachorro doente e feio. Ele agora andava com mais força, o pelo começava a recuperar o brilho,
e seu olhar estava mais atento. Ainda era magro, ainda era um vira-lata, mas havia dignidade em sua presença. Ele pertencia àquele lugar, ainda que ninguém tivesse dito isso em voz alta. Dona C, apesar de fingir indiferença, já aguardava sua visita todas as tardes. Sentia quando ele atrasava, preocupava-se quando não o via pela manhã. Às vezes, espiava pela janela só para conferir se ele estava lá. Uma vez, viu quando ele espantou um galo que avançava nas plantas dela. Em outra, observou quando ele evitou atravessar a rua por causa de um carro que passava em alta velocidade. Era inteligente, cuidadoso. Era especial. Uma noite, uma chuva forte caiu sobre Olinda. Relâmpagos cruzavam o céu, e trovões faziam os vidros das janelas tremerem. Dona C ficou inquieta. Pensou em Caramelo lá fora, molhado, tremendo de frio. Levantou-se, andou pela casa, abriu a porta e chamou, apenas uma vez, cachorro, mas ele não apareceu. A manhã seguinte nasceu cinzenta e úmida. A calçada ainda molhada refletia as cores das fachadas. O capacho estava sujo de lama, mas vazio. Dona C varreu a entrada sem pressa, olhando para os lados como quem não quer demonstrar que procura. Foram 3 dias sem notícias. Clarinha também notou o sumiço. Saiu com a mãe para a feira, olhou embaixo dos carros, perguntou aos vizinhos. Ninguém sabia. No 4º dia, enquanto o sol nascia alaranjado sobre o casario, um som leve de passo se aproximou. Caramelo, sujo, mancando levemente, com um corte no focinho e olhos cansados, parou diante da casa. Dona C não disse nada. Apenas abriu o portão e, pela primeira vez, deixou que ele entrasse até a área coberta. Estendeu um tapete velho, colocou uma tigela com comida fresca e se sentou na cadeira de balanço, observando. Caramelo comeu devagar, deitou-se, e pela primeira vez, dormiu ali. Seguro. O silêncio entre os dois era cheio de sentido. Ela não precisava falar. Ele não precisava latir. Era como se um pacto antigo estivesse sendo restaurado. Quando a vizinha do lado, a senhora Lourdes, passou e viu a cena, comentou em voz alta, com o nariz torcido. Agora a senhora tem cachorro, é? Tá virando abrigo isso aqui? Dona C levantou os olhos devagar e respondeu sem tirar a calma da voz. Não. Ele tem a mim. E isso já basta. Palavras simples, mas que ecoaram fundo em quem ouviu. Porque às vezes, é preciso alguém como Caramelo, rejeitado por todos, para lembrar a um bairro inteiro o valor do cuidado. E naquele instante, algo realmente mudou. O tempo em Olinda parecia caminhar num ritmo próprio, como se as horas seguissem o compasso suave do mar ao fundo e o soar dos sinos da igreja ao entardecer. Desde que Caramelo passou a dormir sob a varanda de Dona C, algo imperceptível começou a se transformar na rua. Era como se aquele pequeno gesto tivesse destravado um mecanismo antigo, uma engrenagem emocional que há muito estava enferrujada. Caramelo agora tinha um lugar fixo. Não era um lar no sentido mais tradicional, com cama, brinquedos e laços afetivos declarados, mas era um ponto de estabilidade. Todas as manhãs ele saía para sua ronda pelo bairro, como se tivesse um roteiro a cumprir. Passava pela padaria do Zé do Pão, onde às vezes ganhava um pedaço de broa. Dava uma olhada na banca de jornal do seu Juvenal, que insistia em espantar o cão com o jornal enrolado, mas acabava sorrindo ao vê-lo. Depois, seguia para a Praça Central, onde encontrava outros cães, alguns amigos, outros apenas colegas de território. No fim da tarde, como se o relógio interno chamasse, Caramelo voltava para a varanda de Dona C. Ela já sabia o horário. Preparava uma tigela com arroz e frango desfiado, colocava água fresca e deixava ao lado do tapete, agora limpo, forrado com um pano novo. Quando via se aproximar, mantinha sua expressão serena, como se não estivesse esperando. Mas por dentro, algo nela vibrava. Clarinha continuava com seus pequenos gestos escondidos. Agora, além dos biscoitos, levava tiras de pano velho para fazer brinquedos improvisados para Caramelo. Um dia, ela sentou-se na escada de casa e começou a assobiar baixinho. Caramelo se aproximou, deitou ao lado dela e ficou escutando. A menina começou a conversar como se falasse com um velho amigo. Contava sobre a escola, as brigas com a mãe, os medos, os sonhos. Ele escutava tudo, atento. Não respondia, mas não precisava. Seu silêncio era acolhedor. Com o passar dos dias, o que antes era motivo de cochicho e desdém entre os vizinhos começou a se tornar uma curiosidade respeitosa.
Alguns passantes paravam para olhar. Outros traziam restos de comida embrulhados em papel. Uma vizinha chegou a deixar uma manta velha para forrar o chão da varanda. Dona Se aceitava tudo em silêncio, com a dignidade de quem não pedia, mas também não negava. Aos poucos, o nome Caramelo começou a ser falado com naturalidade. Clarinha foi a primeira a chamá-lo assim em voz alta. Ele tinha esse nome na cor do pelo, no jeito doce de se aproximar, no olhar suave. Dona Se não corrigiu. E foi assim que ele passou a ser reconhecido. Mas nem todos estavam felizes com a nova fama de Caramelo. Senhora Lourdes, a vizinha da frente, via tudo com olhos desconfiados. Era uma mulher de princípios rígidos, que gostava de manter as aparências e o controle sobre tudo o que acontecia na rua. Ver Dona Se, sua rival silenciosa há décadas, se tornar o centro das atenções por causa de um cachorro de rua era algo que não digeria facilmente. Numa manhã, Lourdes se aproximou da cerca de Dona Se com um ar falsamente amistoso. Você não acha que está dando muito espaço para esse bicho? Daqui a pouco ele entra na casa e toma conta de tudo. Dona Se, como de costume, não levantou a voz. Ele sabe até onde pode ir. Nunca cruzou a porta. Talvez porque tenha mais educação que muita gente. Lourdes ficou sem resposta e se afastou, mas dali em diante começou a espalhar pequenas fofocas. Dizia que o cachorro era doente, que podia passar sarna para os outros bichos, que estava cavando buracos no jardim alheio. Mesmo sem provas, algumas pessoas começaram a ficar reticentes. Foi então que uma situação inesperada reforçou o laço entre Caramelo e o bairro. Na feira livre do sábado, Dona Se saiu com sua sacola de pano, como fazia toda semana. Era uma rotina que ela não abandonava, mesmo nos anos de maior solidão. Caramelo, como sempre, a acompanhou até a esquina. Ele nunca seguia até o centro da feira, apenas a deixava na entrada e voltava. Mas naquele dia, um barulho de freada chamou a atenção. Um carrinho de mão desgovernado passou raspando em Clarinha, que se desequilibrou e caiu no chão, assustada. Sua mãe correu para acudir, mas antes que pudesse alcançá-la, Caramelo surgiu disparado, rosnando e latindo para afastar o carrinho e o feirante que vinha atrás, perdido no meio da confusão. Clarinha agarrou-se no pescoço do cão, chorando de susto, mas sem nenhum arranhão. A cena foi testemunhada por dezenas de pessoas. Pela primeira vez, Caramelo deixou que o abraçassem em público. Não latiu, não fugiu. Ficou ali, como se soubesse que aquele momento era importante. As palavras de Dona Se, tempos atrás, começaram a ganhar força. Ele tem a mim. E agora, era claro que ele também tinha algo a mais, a confiança da comunidade. Nos dias seguintes, a história do cachorro que salvou a menina se espalhou. A fofoca deu lugar à admiração. O barulho mudou de tom. Os olhares também. Na porta da mercearia, alguém pregou uma foto de Caramelo com a legenda: o protetor da rua. Seu Arlindo, o velho veterinário da rua de baixo, apareceu na casa de Dona Se com uma maleta. Não quero incomodar, disse, mas esse cachorro já fez mais pelo bairro do que muita gente. Gostaria de dar uma olhada nele, só para garantir que está tudo certo. Dona Se hesitou por um instante, mas consentiu. Caramelo também confiou. Deitou-se com calma enquanto o homem o examinava com cuidado. Estava bem. Só precisava de um reforço na alimentação e um banho mais decente. Naquela mesma semana, Clarinha trouxe um frasco de shampoo veterinário e pediu para ajudar. Dona Se sorriu e aceitou. As duas passaram a manhã lavando o Caramelo com carinho no quintal. O pelo dele, agora limpo, revelava uma cor dourada ainda mais viva. Quando ele sacudiu a água, espalhando gotas por todos os lados, Dona Se soltou uma risada leve, daquelas que há muito tempo não se ouvia naquela casa. Na calçada, vizinhos passavam e olhavam com surpresa. Aquela mulher, sempre tão séria, agora ria enquanto lavava um cachorro com uma criança. Era como se a rua, antes silenciosa e desconectada, estivesse sendo costurada novamente. E Caramelo estava no centro dessa costura. O céu de Olinda despertava em tons pastéis, com nuvens finas se esticando preguiçosamente acima das ladeiras e casarões. Era início de março, e a cidade começava a se preparar para o rebuliço do carnaval. Mas naquela rua tranquila, onde o cotidiano tinha o ritmo de passos arrastados e cochichos atravessando as janelas, o coração da casa de número 46 batia diferente desde que Caramelo chegara. Dona Se, que antes mantinha a rotina rígida de acordar, regar as plantas,
Varrer o chão da varanda e fazer café em silêncio, agora dividia esses momentos com um novo hábito: olhar pela janela à procura de Caramelo. Ainda que ele estivesse ali, dormindo na varanda, ela observava com atenção, quase como se quisesse ter certeza de que tudo era real. O cachorro, por sua vez, dormia tranquilo, com o corpo esticado e o focinho enfiado sob a pata dianteira, sonhando com algo que só ele sabia. Naquela manhã, ao terminar de regar os vasos de manjericão e hortelã, Dona se parou diante da antiga escrivaninha da sala. Havia uma caixa de madeira guardada ali, com cartas, postais e retratos em preto e branco. Seus dedos hesitaram antes de abrir. Já fazia tempo que não mexia naquela caixa. Dentro, entre as lembranças cuidadosamente empilhadas, havia uma carta nunca enviada. Escrita anos atrás, com tinta já esmaecida, era dirigida à filha. Se algum dia você quiser voltar, a porta estará aberta. Mas se não voltar, ainda assim, saiba que eu penso em você todos os dias. Dona se releu aquela frase em silêncio. Respirou fundo. Seus olhos marejaram, mas nenhuma lágrima caiu. Dobrou a carta, fechou a caixa e, ao levantar-se, se deparou com Caramelo espiando a porta com orelhas em pé, como se sentisse que algo estava fora de lugar. Ela estendeu a mão devagar, o acariciou entre as orelhas e sussurrou, com voz quase imperceptível: eu só queria uma chance de consertar o que estraguei. Caramelo encostou a cabeça em sua perna, sem pressa. Era como se dissesse, do jeito dele, que ainda havia tempo. Nos dias seguintes, o movimento em torno da casa aumentou. Clarinha vinha todos os dias, às vezes com um brinquedo, outras vezes só para conversar com Dona C e perguntar sobre plantas. Até a mãe da menina, antes relutante, começou a aceitar a aproximação. Mas o que mais surpreendeu foi a iniciativa da Associação de Moradores do Bairro. Seu Juvenal, o dono da banca, havia lançado a ideia numa conversa com outros comerciantes. Propôs um evento cultural de rua, algo simples, mas que unisse os moradores. E, como símbolo do evento, sugeriu que Caramelo fosse o mascote oficial. A proposta, num primeiro momento, gerou risadas. Mas logo a ideia ganhou força. Caramelo era conhecido, querido por quase todos, e seu gesto ao proteger Clarinha ainda estava fresco na memória da comunidade. Senhora Lourdes, claro, foi a primeira a se opor. Mascote de um cachorro sem dono? Francamente, isso aqui é um bairro tradicional. Mas dessa vez, sua voz soou isolada. Dona C, ao ser procurada pela associação, não respondeu de imediato. Ficou pensativa. O coração balançava entre orgulho e medo. Medo de se envolver demais. De se apegar. De perder de novo. Naquela noite, sentada na cadeira de balanço com Caramelo deitado ao lado, ela tomou sua decisão. Pegou papel e caneta e escreveu uma nova carta para a filha. Sem pressa, com palavras simples. Querida, há algo novo na minha vida. Um cachorro, acredita? Ele apareceu sem pedir nada, e me ensinou tudo. Acho que, finalmente, estou aprendendo a deixar alguém entrar. Dobrou a carta e a colocou na gaveta da cozinha, ainda sem coragem de enviá-la. No dia seguinte, aceitou o convite da associação. O evento aconteceria em 2 semanas. A ideia era celebrar a cultura local com apresentações, comidas típicas e, ao final, a apresentação do mascote do bairro, Caramelo. Os preparativos começaram imediatamente. Clarinha ficou encarregada de fazer a faixa com o nome dele. Dona se ajudou com os arranjos de flores para enfeitar a rua. Outros moradores contribuíram com ideias, roupas coloridas, bandeirolas. Até seu Arlindo, o veterinário, ofereceu um banho especial e uma gravata borboleta para Caramelo. Enquanto isso, Lourdes observava tudo da janela. Aquela movimentação, aquela alegria em volta de um cachorro, lhe parecia absurda. Um sentimento de amargura crescia em seu peito. Mas havia também algo mais difícil de admitir: solidão. No dia do evento, as ruas foram fechadas para os carros. Crianças corriam com bandeirinhas, músicos de maracatu afinavam seus tambores, o cheiro de bolo de macaxeira e milho cozido invadia o ar. Caramelo, agora com pelo limpo e uma pequena gravata vermelha no pescoço, caminhava ao lado de Dona C, como se estivesse completamente consciente do seu papel. Quando o apresentador da associação chamou seu nome ao microfone improvisado na carroceria de um carro, os aplausos foram sinceros. Caramelo subiu no pequeno palco com a ajuda de Clarinha e ficou ali, sentado,
olhando para todos com aquele olhar sereno, calmo, atento. Era apenas um cachorro de rua. Mas, ao mesmo tempo, era muito mais. Dona C sentiu o coração apertar. Por um segundo, o mundo girou devagar. Os aplausos viraram um eco distante. Lembrou-se da filha, do silêncio entre elas, das palavras nunca ditas. Então, sem saber de onde tirava coragem, procurou a associação e pediu algo improvável: falar ao microfone. As pessoas se calaram com curiosidade. Não era comum Dona C se expor. Com a voz trêmula, mas firme, ela começou: eu não sou de falar muito. Mas hoje, vendo tudo isso, sinto que preciso agradecer. A vocês, claro. Mas principalmente a ele. Apontou para Caramelo, que a observava em silêncio. Ele chegou quando eu achava que já tinha fechado todas as portas do meu coração. Chegou sem pedir, sem exigir, só oferecendo companhia. E, sem perceber, me devolveu algo que eu achava perdido. A praça silenciou. Lourdes, encostada na grade, sentiu os olhos arderem. Não sabia ao certo por quê. Dona C continuou. Às vezes, tudo que alguém precisa é ser visto. Não precisa de luxo, nem de muito espaço. Só de um olhar que diga: você importa. E, naquele instante, a voz de Dona C não era mais quebrada. Era clara, cheia de emoção, firme como as raízes daquelas casas centenárias. Os aplausos vieram espontâneos. Clarinha correu até ela, abraçando-a. Caramelo latiu uma vez, como se abençoasse o momento. A rua, antes marcada por silêncio e desconfiança, agora pulsava viva, unida, cheia de significados. Naquela mesma noite, ao voltar para casa, Dona C sentou-se à mesa e, sem hesitar, pegou a carta guardada. Selou, endereçou, e no dia seguinte a deixou nos correios. Dessa vez, pronta para enfrentar o que viesse. Caramelo, como sempre, deitou aos seus pés. E ali, naquele silêncio confortável entre dois seres que se encontraram tarde, mas no tempo certo, havia uma paz que poucas palavras conseguiriam explicar. O vento soprava diferente naquela manhã. Trazia o cheiro do mar, da terra molhada pela chuva da madrugada e de algo mais, algo novo. Os coqueiros no alto da ladeira balançavam devagar, como se acenassem para o início de uma nova estação. Embora o calendário ainda marcasse março, havia algo em Olinda que denunciava que tempos diferentes se aproximavam. Dona C acordou antes mesmo do sino da igreja tocar. Sentou-se na beirada da cama, calçou os chinelos e olhou pela janela. O céu ainda estava coberto de nuvens pesadas, mas sem ameaça de tempestade. Era como se o mundo estivesse respirando mais fundo. Caramelo ainda dormia na varanda, enrolado no tapete, com a gravatinha vermelha pendendo torta do pescoço. Desde o evento do bairro, ele parecia mais tranquilo, como se tivesse compreendido seu lugar naquele novo mundo. E não era apenas impressão. As pessoas o cumprimentavam pelo nome agora. Alguns até o chamavam para passeios curtos, outros levavam bifinhos escondidos nos bolsos. Ele andava com liberdade, mas sempre voltava para a casa da mulher de vestido claro, como se soubesse que ali era seu centro de equilíbrio. Dona C, nos últimos dias, vinha sentindo algo diferente dentro de si. Como se a solidão, que antes era uma companheira silenciosa e constante, agora estivesse diminuindo, se esvaindo devagar, substituída por uma leveza que ela quase não reconhecia. Havia gestos pequenos que comprovavam essa mudança. Um bilhete de Clarinha deixado com flores na porta. Um bolo de milho enviado pela vizinha do número 12. E até uma cesta com frutas que apareceu misteriosamente um dia, com um recado assinado por ninguém. Mas havia também a espera. Desde que enviara a carta à filha, um sentimento de antecipação havia se instalado em seu peito. Ela não sabia se receberia resposta. Também não sabia se queria. Parte dela temia reviver mágoas antigas, mas a outra parte, cada vez mais forte, sonhava com o reencontro. Enquanto isso, ocupava-se com os cuidados de Caramelo e da casa, encontrando novos propósitos nas tarefas de sempre. Naquela manhã, enquanto limpava os vasos da varanda, ouviu um barulho diferente vindo da rua de cima. Era uma voz grave, misturada ao ronco de um caminhão velho. A curiosidade a levou até o portão. Caramelo já estava de pé, observando com as orelhas em alerta. Um homem alto, de botas sujas de barro e camisa de linho desbotada, descarregava sacos de terra e caixas de madeira na casa que ficava vazia havia mais de 3 anos.
A casa da rua de cima era conhecida por todos. Era grande, de paredes altas, com janelas de madeira entalhada e um jardim que, antes do abandono, era o mais bonito da vizinhança. Durante muito tempo, disseram que um artista famoso havia morado ali, mas ninguém sabia ao certo. Agora, o portão se abria novamente, e com ele, surgia uma nova presença naquele universo já tão transformado por Caramelo. Dona C observou por alguns minutos, depois voltou aos seus afazeres. Mas Caramelo não. Ele permaneceu ali, atento ao movimento, como se pressentisse que aquela chegada traria consequências. Na tarde do mesmo dia, Clarinha apareceu com novidades. Contava com entusiasmo que o novo morador era um homem que viera do interior, chamado apenas de seu Nando, e que falava pouco, mas tinha planos de transformar o velho jardim num horto comunitário. Dona se fingiu desinteresse, mas escutava cada detalhe. Mais tarde, quando Caramelo saiu para seu passeio habitual, ela observou da janela enquanto o cachorro subia a ladeira e parava diante da casa recém-aberta. Seu Nando estava no jardim, com uma enxada na mão e um boné velho cobrindo o rosto. Ele olhou para o cão, que permaneceu imóvel, como quem pede permissão. Após alguns segundos, o homem assentiu com a cabeça. Caramelo entrou devagar e deitou-se na sombra de um limoeiro que ainda resistia no terreno. Esse foi o primeiro de muitos encontros silenciosos. Todos os dias, ao final da tarde, Caramelo passava pela casa de seu Nando, sentava-se por alguns minutos no jardim e depois seguia de volta para casa. O homem nunca falava com ele, mas também não o afastava. E, com o tempo, passou a deixar uma vasilha com água no canto do muro. A notícia se espalhou. Agora Caramelo tinha 2 territórios fixos: a casa de Dona C e o jardim de seu Nando. Os vizinhos começaram a chamá-lo de prefeito da rua, como se ele tivesse sido eleito por aclamação. Mesmo Lourdes, que ainda franzia o nariz, já não dizia nada. Observava de longe, sem interferir. Havia nela uma resistência silenciosa, mas também um incômodo crescente, pois não sabia lidar com o fato de estar perdendo espaço naquele bairro que sempre considerou seu domínio. Uma tarde, enquanto Dona se preparava uma jarra de suco de caju, ouviu batidas leves no portão. Era Clarinha, com um envelope nas mãos. Os olhos da menina brilhavam como só brilham quando há uma boa notícia. Ela estendeu o envelope, mas não disse nada. Apenas esperou. Dona C reconheceu a letra antes mesmo de abrir. Era da filha. Suas mãos tremeram levemente. Sentou-se à mesa, com Caramelo deitado ao lado, como sempre, e leu devagar. A carta não trazia mágoas, nem desculpas. Era simples. Uma atualização de vida. Dizia que morava no sul do país, que trabalhava como professora, que tinha um filho pequeno, e que guardava saudade. Ao final, havia uma frase que parecia ecoar tudo que não havia sido dito por anos. Se ainda houver espaço aí, talvez eu possa visitar em breve. Dona C apertou a carta contra o peito. Por um longo tempo, não disse nada. Apenas ficou ali, com os olhos fechados, respirando como quem havia esperado aquele momento por toda uma vida. Caramelo, como se compreendesse a importância do instante, levantou-se e encostou o focinho em seu braço. No dia seguinte, ela limpou a casa inteira. Tirou a poeira do quarto da filha, lavou as cortinas, forrou a cama com lençóis novos. Comprou pão de cocô, goiabada, café de coador. E colocou flores frescas na jarra da cozinha. Clarinha ajudou em tudo. Era como se o bairro inteiro estivesse à espera. A visita aconteceu 3 dias depois. Dona C esperava na varanda, sentada na cadeira de balanço. Caramelo estava ao seu lado, deitado, com o rabo abanando devagar. Um táxi parou na esquina. Dele saiu uma mulher de cabelos cacheados, óculos escuros e uma mala pequena. Ao seu lado, um menino de uns 5 anos, com camiseta azul e um ursinho de pelúcia na mão. Mãe, disse a mulher. Dona C levantou-se devagar. Não sabia o que dizer. A filha também não. Mas o menino correu em direção ao cachorro, ajoelhou-se ao lado de Caramelo e sorriu. É ele. O cachorro da carta. É, respondeu a mãe. É o Caramelo. Caramelo lambeu o rosto do menino, que soltou uma gargalhada. E, naquele instante, como se todas as mágoas do passado tivessem sido dissolvidas no som daquela risada, Dona C abriu os braços. A filha hesitou por um segundo, depois correu até ela. O abraço foi longo, silencioso, apertado.
como se quisessem recuperar todos os anos perdidos num único gesto. Naquela noite, a casa estava cheia de vozes novamente. O cheiro de café se misturava ao som de risadas e lembranças. Caramelo dormia no canto da sala, satisfeito. Tinha conquistado seu lugar. E, mais do que isso, havia reunido o que parecia impossível de reunir. O vento continuava soprando lá fora, mas agora era brisa. Leve, morna, acolhedora. A brisa suave do final de tarde passeava entre as árvores do bairro como se carregasse histórias nos galhos. As folhas dos pés de jambo balançavam devagar, e o aroma doce da fruta madura enchia o ar. Era o tipo de dia que parecia feito sob medida para recomeços. A rua estava mais viva do que nunca. Desde a chegada da filha de Dona C, com o neto pequeno e aquele reencontro tão aguardado, os vizinhos pareciam ver tudo com outros olhos. A casa de número 46, antes calada, agora vibrava de alegria. O riso do menino ecoava pelas paredes, e Clarinha não saía mais de lá. As duas crianças passavam as tardes brincando com Caramelo no quintal, transformando tudo num espaço mágico. Dona se acordava mais cedo, preparava o café com mais carinho e arrumava a mesa para 3. A filha, apesar de ainda tímida, começava a se sentir novamente parte daquela casa. Aos poucos, os silêncios foram sendo preenchidos com lembranças, conversas curtas, olhares cúmplices. Nenhuma das duas exigiu explicações. Ambas sabiam que, para curar certas feridas, bastava a presença constante, a repetição dos pequenos gestos. Enquanto isso, na casa de cima, seu Nando transformava o antigo jardim abandonado num pequeno paraíso. Ele não era homem de muitas palavras, mas sua dedicação falava alto. Com a ajuda de alguns vizinhos e curiosos, ele plantou ervas medicinais, flores típicas da região e até construiu pequenos canteiros com hortaliças. Tudo aberto ao público. Quem precisasse de um maço de coentro, de um punhado de boldo, ou de um pouco de capim-santo para chá, podia pegar à vontade. Caramelo, claro, acompanhava tudo. Parecia ter adotado o horto como sua segunda casa. Toda manhã, depois do café, passava por lá, recebia um afago de seu Nando, deitava na sombra e observava os movimentos tranquilos daquele lugar que florescia como gente. Foi numa dessas manhãs que Dona C decidiu subir até o jardim. Levava um vaso de manjericão para doar. Não costumava fazer visitas, mas algo a movia naquela direção. Seu Nando a recebeu com um aceno discreto. Ela agradeceu o espaço, comentou sobre o cheiro bom das plantas, e depois de um breve silêncio, sentou-se no banco de madeira feito com sobras de caibros. Os dois ficaram ali, lado a lado, com Caramelo deitado entre eles. O tempo passou devagar, como costuma acontecer quando não há pressa para sair. Depois de alguns minutos, Dona C falou, com voz baixa: "Faz tempo que não sentava assim, no meio de tanta coisa viva." Seu Nando assentiu com a cabeça, sem olhar diretamente para ela. Às vezes, a vida só precisa de um espaço para crescer de novo. A conversa não passou disso. Mas naquela tarde, quando Dona C voltou para casa, carregava algo diferente no olhar. Talvez fosse esperança, talvez fosse apenas paz. Ela não sabia explicar. Apenas sentia. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Semana seguinte, uma surpresa movimentou o bairro. Clarinha e o neto de Dona C, agora inseparáveis, decidiram escrever uma carta para a escola contando a história de Caramelo. Falaram sobre como ele uniu o bairro, como ajudou Clarinha naquele dia da feira, e como agora fazia parte da rotina de todos. A professora, emocionada, leu a carta na sala e a encaminhou para um projeto estadual sobre histórias inspiradoras da comunidade. Em poucos dias, uma equipe de reportagem local apareceu para gravar uma pequena matéria. O bairro parou. As crianças enfeitavam a rua com desenhos e flores. Dona C e sua filha prepararam bolo de fubá e café para os visitantes. E Caramelo, claro, foi o centro das atenções. Usava novamente sua gravatinha vermelha, agora um pouco gasta, mas ainda cheia de significado. Durante a entrevista, Clarinha foi a porta-voz da turma. Falou com entusiasmo, enquanto o neto de Dona C segurava o microfone de mentirinha feito com rolo de papel. A matéria foi ao ar no fim de semana e trouxe uma onda de alegria. Pessoas de outros bairros passaram a visitar o horto,
trazendo mudas, doações e até petiscos para Caramelo. Um grupo de idosos do centro da cidade organizou uma visita e pediu conselhos a Dona C sobre como lidar com o isolamento. A história tinha tocado fundo em muitos corações. Mas com a atenção veio também um desafio inesperado. A prefeitura, vendo a movimentação na região, decidiu enviar uma equipe de fiscalização para avaliar o horto. Alegaram que seria preciso uma autorização formal para o uso público do terreno, mesmo que estivesse abandonado por anos. A notícia caiu como uma bomba. Os moradores se revoltaram. Clarinha chorou. Seu Nando ficou em silêncio, mas os olhos endureceram. Naquela mesma noite, os vizinhos se reuniram na casa de Dona C para discutir o que fazer. Foi a primeira vez que tantos rostos diferentes dividiram o mesmo espaço ali dentro. Tinha dona de casa, padeiro, professor aposentado, até Lourdes apareceu, sentada no canto, sem dizer uma palavra. Entre discussões e propostas, Clarinha levantou a mão. Pediu a palavra e falou com a coragem de quem já entendeu que voz de criança também tem peso. A gente não pode deixar eles levarem o jardim. Foi lá que Caramelo começou a fazer tudo isso. Foi lá que as coisas ficaram boas. A gente precisa cuidar dele, como ele cuidou da gente. O silêncio após suas palavras foi absoluto. Dona C enxugou os olhos discretamente. Seu Nando, pela primeira vez em público, levantou-se e disse que estaria disposto a regularizar o espaço, mesmo sem ter experiência com burocracias. Na manhã seguinte, Dona C, acompanhada de Clarinha, seu Nando e outros vizinhos, foi até a prefeitura. Levaram abaixo-assinado com mais de 100 assinaturas, fotos do antes e depois do jardim e até um pequeno vídeo feito por Clarinha com o celular, mostrando como o espaço era usado por todos. O processo levou semanas. Foram idas e vindas, documentos, reuniões. Mas ao final, graças à mobilização e à pressão da comunidade, o horto foi reconhecido como espaço comunitário experimental, com permissão provisória de uso. Era uma vitória. Pequena, mas significativa. O bairro comemorou com mais uma festa simples. Caramelo ganhou uma nova faixa com seu nome e um colete amarelo com as palavras Cão Comunitário Oficial bordadas à mão. O jardim passou a se chamar Jardim Caramelo. Uma pequena placa de madeira, pintada por Clarinha e o neto de Dona C, foi colocada na entrada com as palavras: Aqui florescem histórias de quem teve coragem de recomeçar. Nos dias seguintes, a vida seguiu com sua nova rotina. Dona C passou a cuidar de uma parte do jardim. A filha ajudava com aulas de reforço para as crianças da vizinhança. Clarinha e o neto criaram um clube de leitura sob o limoeiro. E Caramelo, como sempre, circulava entre todos, sem exigir nada, mas sendo parte de tudo. A cada pôr do sol, quando as sombras se alongavam pelas calçadas e o som da sanfona de seu Juvenal ecoava ao longe, Caramelo se deitava no meio da rua, como quem observa o mundo que ajudou a consertar. Seus olhos, atentos e doces, pareciam dizer que, às vezes, basta um gesto, um olhar, um espaço, e tudo pode mudar. Na varanda da casa de número 46, Dona C sentava-se com a filha e o neto. Falavam sobre o passado, mas também sonhavam com o futuro. Agora havia planos. Visitas a novos lugares, talvez até um livro contando a história de Caramelo. Mas, acima de tudo, havia reconexão. A dor havia deixado espaço para algo novo. Algo firme, plantado com paciência, cuidado e afeto. E no centro de tudo, como sempre, estava ele. Caramelo, o cão de rua que não pediu nada, mas ensinou todos a verem além das aparências. A sentirem de novo. A recomeçarem. O inverno em Olinda não era rigoroso, mas trazia consigo uma certa melancolia gostosa, daquelas que fazem as pessoas quererem se sentar nas janelas com uma xícara de café e observar a rua em silêncio. As chuvas finas caíam quase todos os dias no fim da tarde, trazendo cheiro fresco de terra molhada e folha verde recém-nascida. Era uma época em que o tempo parecia mais lento, mais introspectivo. Mesmo assim, o Jardim Caramelo continuava florescendo. As plantas cresciam com mais força, aproveitando o excesso de água, e o cheiro de ervas frescas se espalhava por todo o quarteirão. Caramelo adorava essa estação. Corria de um lado para o outro molhando as patas na lama, sacudindo o pelo com alegria e deitando-se depois debaixo do limoeiro com aquele ar de quem já viveu mais do que muitos humanos e sabe que não há pressa para nada. Na casa de número 46, tudo caminhava com tranquilidade. Dona C havia adotado uma nova rotina. Pela manhã,
Cuidava da cozinha e da horta improvisada nos fundos. À tarde, lia com o neto e Clarinha. À noite, sentava-se na varanda com sua filha e conversava sobre os velhos tempos e os novos planos. A ligação entre as duas, antes frágil, agora era feita de pequenos gestos de confiança que iam se acumulando como sementes lançadas em terra boa. Uma tarde, durante um intervalo da leitura, o menino fez uma pergunta simples, mas que ecoou por todos os cantos da casa. Por que a senhora nunca falava com ninguém aqui da rua antes? Dona C pensou por alguns segundos antes de responder. Olhou para a chuva fina que começava a cair e disse baixinho, como se falasse para si mesma, porque eu estava fechada por dentro. Tinha-me esquecido de abrir as janelas. Foi então que o menino, com a sabedoria natural das crianças, disse, mas Caramelo empurrou a janela com focinho, né? A frase provocou riso e emoção. Dona C acariciou a cabeça do neto e concordou. Sim, ele empurrou. E não só a dela. Empurrou a de muitos ali. Na rua de cima, seu Nando preparava o terreno para uma nova área do jardim, agora com plantas ornamentais que pudessem atrair borboletas. Vários moradores começaram a participar, inclusive Lourdes. Sim, a própria Lourdes. Depois de tanto tempo resistindo, apareceu um dia com uma muda de lavanda e um pedido de desculpas atravessado na garganta. Não disse as palavras, mas seus olhos já não carregavam a mesma dureza. Deixou a planta nas mãos de Clarinha e saiu sem esperar resposta. Desde então, começou a aparecer com mais frequência, regava plantas, varria as folhas secas, oferecia conselhos que ninguém havia pedido mas todos escutavam com atenção. E assim, o jardim, que começou com a solidão de um homem e o acolhimento de um cão, agora era feito de muitas mãos. Era uma colcha de retalhos de histórias diferentes, costuradas por laços invisíveis. Foi também nessa época que chegou a carta oficial do governo estadual. A história de Caramelo havia sido selecionada para um projeto de inclusão comunitária e receberia apoio para a manutenção do espaço. Viria verba, material e até oficinas educativas com profissionais convidados. A notícia foi recebida com festa. Clarinha correu pela rua gritando de alegria. O neto de Dona C pulava sem parar. Seu Nando não esboçou reação, mas no dia seguinte apareceu no jardim com uma camiseta nova, o que todos entenderam como sinal de celebração. Com o reconhecimento oficial vieram também novos desafios. As pessoas de fora começaram a visitar o bairro com mais frequência. Fotógrafos, jornalistas, curiosos. Alguns com boas intenções, outros nem tanto. Certa manhã, um homem engravatado apareceu dizendo ser empresário e queria transformar o Jardim Caramelo num espaço de experiência urbana. Falou em quiosques, eventos, parcerias, mas usava palavras que soavam como armadilhas. Dona C, ouvindo aquilo de longe, saiu da casa com passo calmo e perguntou: "E onde é que o Caramelo fica nisso tudo?" O homem riu, sem entender. Respondeu que o cachorro podia ser o rosto do projeto. Ela cruzou os braços, e com toda a firmeza que podia carregar na voz, disse: "Ele não é o rosto de nada. Ele é o coração disso aqui." O homem se despediu sem insistir, percebendo que ali não encontraria o que buscava. E a comunidade ficou mais unida. Estavam aprendendo a proteger o que haviam construído. E mais do que isso, estavam aprendendo que havia valor nas coisas simples. Caramelo, nesse período, começou a apresentar sinais de cansaço. Não era nada grave, mas ele já não corria como antes. Andava mais devagar, dormia por mais tempo. O neto de Dona C ficou preocupado e quis levar o cachorro ao veterinário. Dona C concordou. Levarão-no à clínica com a ajuda de seu Arlindo, que agora era presença constante no bairro. O diagnóstico foi simples: idade avançada. Caramelo precisava de cuidados mais regulares, alimentação especial e evitar esforços exagerados. O menino ouviu tudo com seriedade e decidiu assumir a responsabilidade. Fez um caderninho com horários de alimentação, tipos de ração e passeios leves. Caramelo agora tinha um pequeno enfermeiro particular, que o tratava com amor e respeito. Essa nova fase trouxe ainda mais união à família. A filha de Dona C, emocionada com o cuidado do filho, passou a ajudá-lo nas tarefas. Mãe e filho estreitaram os laços, aprendendo juntos como cuidar de alguém que sempre cuidou de todos. Dona C, observando tudo, sentia o coração cheio. Era como se a vida estivesse lhe mostrando, por fim, que tudo que havia perdido estava voltando, de um jeito diferente, mais profundo. Um dia, enquanto chovia forte,
Os três estavam sentados na varanda com Caramelo deitado aos pés. O menino perguntou se o cachorro já sabia que era amado. Dona C respondeu sem hesitar: ele sempre soube. Foi ele que nos ensinou a dizer isso com os olhos, com as mãos, com os gestos. A filha sorriu. A chuva tamborilava no telhado. O cheiro de bolo de macaxeira saía pela janela da cozinha. Era tudo simples. Mas era tudo o que precisavam. Na semana seguinte, Lourdes apareceu com uma proposta. Queria criar um pequeno espaço de leitura no jardim, com livros doados pela comunidade. Não era algo que alguém esperasse dela, mas ninguém duvidou. Com a ajuda de Clarinha e do neto de Dona C, construíram um banco largo, pintaram de azul claro e montaram uma prateleira protegida por plástico para os livros. Lourdes cuidava de tudo com zelo. Às vezes, sentava-se ali sozinha, lendo em silêncio. Outras vezes, lia para as crianças, que se sentavam ao seu redor como se fosse a avó de todas. Aos poucos, as janelas do bairro foram se abrindo. Pessoas que antes se escondiam começaram a aparecer. Vizinho que nunca cumprimentava ninguém passou a levar pão para dividir. Senhora que vivia reclusa começou a tricotar toalhas para o jardim. O bairro, antes marcado por rotinas fechadas e olhares desconfiados, agora pulsava como uma família grande. E no meio de tudo, sempre ele. Caramelo, mais calmo, mais sereno, mas ainda atento. Não precisava mais correr atrás de ninguém. Todos vinham até ele. Sentavam ao seu lado. Faziam carinho. Contavam histórias. Era como se cada pessoa precisasse, em algum momento, encostar no seu pelo e lembrar que ainda havia beleza no mundo. Na casa de número 46, a vida seguia cheia de sons. Riso de criança, panela no fogo, rádio antigo tocando música popular. A filha de Dona C decidiu ficar mais tempo. Começou a dar aulas na escola do bairro e, com a ajuda da mãe, reativou uma pequena biblioteca comunitária. O neto agora dizia que queria ser escritor para contar histórias como a de Caramelo. E Clarinha, a menina que um dia foi protegida pelo cão na feira, agora era sua melhor amiga, confidente e parceira de aventuras tranquilas. Dona C, ao observar tudo isso, entendia que nem sempre as grandes mudanças vêm com barulho. Às vezes, elas chegam com passos suaves, focinhos molhados e olhares silenciosos. E foi nesse silêncio que ela encontrou de novo o sentido de viver. O sol apareceu tímido naquela manhã, rompendo entre as nuvens escuras que haviam se acumulado durante toda a madrugada. Havia uma estranha quietude no ar. Não era silêncio de tranquilidade, era como se o próprio bairro estivesse segurando o fôlego, esperando por algo. Dona se acordou com um pressentimento, daqueles que a gente não consegue explicar. Abriu a janela da sala e viu as folhas caídas se acumulando na calçada. O vento soprava baixo, assobiando entre as frestas das portas, trazendo um frio estranho para aquela época do ano. Caramelo não estava na varanda, onde costumava dormir. Isso por si só já era incomum. Desde que passou a morar com Dona C, ele raramente deixava de estar por perto nas primeiras horas do dia. Preocupada, calçou os chinelos e foi até o jardim. Nada. Chamou por ele. Nada. Subiu até o jardim Caramelo, pensando que talvez estivesse deitado sob limoeiro, mas também não o encontrou por lá. Foi Clarinha quem apareceu primeiro, com o rosto aflito e os olhos molhados. Disse que havia procurado Caramelo por toda parte. O neto de Dona C veio logo em seguida, com o caderninho de cuidados em mãos, apertando contra o peito como se aquilo fosse impedir algo ruim de acontecer. A notícia se espalhou em poucos minutos. De repente, todo o bairro estava na rua, chamando por Caramelo, cada um indo para uma direção diferente. Seu Nando foi até a feira, achando que talvez o cachorro tivesse se lembrado da época em que vagava por lá. Lourdes subiu até a capelinha no alto da ladeira. Dona C sentou-se no batente da porta, aflita, com os olhos perdidos. Durante horas, nada. Nenhuma pista, nenhum rastro. O cachorro que uniu o bairro, que cuidou de todos com a delicadeza de quem já conheceu a rejeição, havia desaparecido sem deixar sinal. As crianças choravam. Os adultos se entreolhavam em silêncio. Até o céu parecia mais escuro do que deveria. À tarde, uma garoa começou a cair. A busca continuava. Clarinha, mesmo exausta, não parava. O neto de Dona C insistia que deviam procurar nos lugares mais improváveis, como o porão da antiga escola ou o depósito do seu Arlindo. Mas Caramelo não estava em lugar nenhum.
Foi Lourdes quem teve a ideia de perguntar para seu Juvenal, o sanfoneiro, que costumava ficar horas no banco da praça, observando tudo. Quando o encontraram, ele coçou o queixo e apontou para o morro atrás do campo de futebol. Vi ele subindo por ali de manhã cedo, antes do sol nascer. Parecia que sabia para onde ia. Clarinha e o neto de Dona C foram os primeiros a correr naquela direção. Subiram o morro escorregadio, com os pés sujos de barro e os corações apertados. Lá no alto, havia um terreno baldio, esquecido, com poucas árvores e muito mato. Era o tipo de lugar onde ninguém costumava ir. Mas lá, debaixo de um cajueiro pequeno, encontraram Caramelo deitado, com a cabeça apoiada nas patas dianteiras, respirando devagar, mas consciente. Ele estava fraco. Não parecia doente, mas cansado. Muito cansado. Quando viu os dois se aproximarem, ergueu os olhos, abanou o rabo suavemente e soltou um suspiro profundo, como se dissesse: vocês me acharam. O menino se ajoelhou ao lado dele, chorando em silêncio, enquanto Clarinha acariciava o pelo sujo de terra. Eles não sabiam por que ele havia ido até lá, mas entenderam que talvez ele só quisesse um pouco de paz, um lugar alto para observar o mundo, como fazia quando era apenas um vira-lata solitário. Com muito cuidado, os dois o carregaram no colo morro abaixo. Os moradores os esperavam no pé da ladeira, em silêncio, como se estivessem diante de algo sagrado. Quando viram Caramelo nos braços das crianças, muitos choraram. Lourdes levou a mão ao peito. Dona C cobriu a boca com as mãos. Até seu Nando, que sempre se mantinha firme, desviou o olhar. Caramelo foi colocado no tapete da varanda, com cobertas e travesseiros. O neto de Dona C fez questão de dormir ali naquela noite, ao lado dele. Clarinha também ficou. A filha de Dona C preparou uma sopa leve e morninha, que ele cheirou, mas não comeu. Passou a noite dormindo, tranquilo, como se soubesse que estava em casa, seguro. Os dias seguintes foram de atenção total. Veterinário, exames, visitas. A constatação foi clara: o corpo de Caramelo estava envelhecendo rápido, e ele precisava de descanso, de carinho, de rotina. Nada de festas, nada de grandes eventos. Apenas paz. O bairro respeitou. Diminuíram os ruídos, adiaram as comemorações, e o Jardim Caramelo se tornou ainda mais silencioso. As crianças passaram a frequentar a casa de Dona C para fazer companhia. Os adultos traziam alimentos, medicamentos e palavras gentis. Era como se o bairro inteiro tivesse virado uma grande família, cuidando de seu membro mais antigo e amado. Durante esse tempo, Caramelo melhorou. Não voltou a correr, nem a brincar como antes, mas passou a acompanhar as pessoas com um olhar atento. Quando alguém estava triste, ele se aproximava e encostava a cabeça nas pernas. Quando havia alegria, ele abanava o rabo com leveza, participando à sua maneira. Foi numa dessas tardes, quando o sol quebrava pelas nuvens, que o neto de Dona C teve uma ideia. Queria fazer um álbum da vida de Caramelo, com fotos, desenhos, frases e lembranças de todos do bairro. Clarinha adorou e logo começaram a recolher material. Dona C tirou uma caixa de fotos antigas do armário, onde encontrou uma imagem de Caramelo ainda jovem, logo que apareceu pela primeira vez na rua. A notícia do álbum se espalhou, e logo cada vizinho trouxe algo. Uma receita de biscoito que Caramelo adorava. Um bilhete com a primeira palavra que Clarinha disse depois de tanto silêncio. Um recorte de jornal da matéria sobre o horto. Um laço azul que ele usou uma vez. Até Lourdes contribuiu, com um desenho simples do cachorro deitado sob o limoeiro. O álbum ficou lindo, emocionante, cheio de vida. E mais do que um registro, ele se transformou num símbolo. Uma prova de que, mesmo sem dizer uma única palavra, Caramelo havia mudado o curso de muitas histórias. Com o álbum pronto, organizaram um evento discreto, apenas para os moradores. Foi no jardim, ao entardecer. Colocaram luzes penduradas entre os galhos, almofadas no chão, uma mesa com bolo de macaxeira, sucos de chá de ervas. Clarinha leu um texto que havia escrito com a ajuda do menino. Era uma carta de agradecimento a Caramelo, por ter ensinado a todos que o amor não exige explicação, apenas presença. Dona C estava sentada numa cadeira de vime, com Caramelo em seu colo, coberto com um pano de crochê. Ele estava sereno, como se soubesse que tudo aquilo era por ele. Olhava as pessoas com carinho. Quando o menino terminou a leitura, todos aplaudiram, mas não foi um aplauso de festa.
Foi um aplauso suave, carregado de emoção. Naquela noite, o céu estava limpo. As estrelas pareciam mais brilhantes. O vento soprava quente. E pela primeira vez em muito tempo, ninguém sentiu medo do amanhã. Porque sabiam que, mesmo que o tempo levasse as forças de Caramelo, sua história estava eternizada nos corações. E isso ninguém podia apagar. O Jardim Caramelo, já conhecido por todos como um espaço de acolhimento e transformação, parecia respirar uma energia diferente naquela manhã. O sol brilhava alto e a brisa suave carregava o aroma das flores que cresciam abundantemente, reflexo do cuidado de cada morador que ali colocava um pedaço de si. Dona se acordou com a sensação de que algo estava prestes a acontecer, aquela mistura de ansiedade e expectativa que torna a vida mais vibrante. Caramelo, mesmo com a idade avançada, levantou-se com um brilho nos olhos que não se via há tempos. Ele caminhava lentamente, mas com um propósito, como se soubesse que aquele dia seria especial. Clarinha apareceu logo cedo com uma cesta cheia de frutas e biscoitos caseiros, que ela mesma tinha preparado pensando em agradar seu amigo de 4 patas. O neto de Dona C, com seu inseparável caderninho, estava ansioso para mostrar a novidade que havia conseguido, um convite para que o bairro participasse de um evento cultural na cidade vizinha. Dona C leu o convite em voz alta para todos reunidos no jardim. Era uma oportunidade para que o projeto do Jardim Caramelo fosse reconhecido oficialmente e pudesse se expandir, ajudando outras comunidades a se unirem por meio da natureza e do afeto. A ideia de levar a história de Caramelo para além dos muros do bairro trouxe um misto de orgulho e preocupação. Afinal, o que significaria isso para o espaço tão amado? Será que o brilho que tinham conquistado poderia se perder com a exposição? Enquanto refletiam sobre isso, seu Nando apareceu carregando uma grande caixa de ferramentas. Ele tinha decidido organizar uma oficina de construção de pequenos objetos de madeira para as crianças do bairro, usando materiais reciclados que recolhera. A proposta foi recebida com entusiasmo, principalmente por Lourdes, que já começava a se sentir parte ativa daquele lugar, ainda que discretamente. Os dias que se seguiram foram marcados por uma mobilização intensa. As crianças começaram a aprender a trabalhar com madeira, as tardes ficaram mais animadas com risadas e curiosidade. Clarinha e o neto de Dona se ajudavam a organizar as atividades, enquanto Dona se preparava lanches e cuidava de Caramelo, que se mostrava cada vez mais atento, quase como um guardião silencioso daquele recomeço. Entretanto, um desafio inesperado apareceu. O homem que meses antes tentará transformar o jardim em um espaço de experiência urbana reapareceu. Dessa vez, com argumentos mais sutis e promessas de apoio financeiro e melhorias na infraestrutura. Sua proposta seduzia alguns moradores menos envolvidos, que viam na possibilidade de modernização uma solução para problemas antigos. Surgiram debates calorosos, dúvidas e até algumas divisões entre vizinhos. Dona C e seu Nando lideraram a resistência, defendendo a essência do Jardim Caramelo. A comunidade precisaria crescer, mas sem perder a alma, sem abrir mão da simplicidade e do amor que uniam cada um. Para reforçar o argumento, Clarinha propôs que organizassem uma mostra dos trabalhos das crianças, do álbum de Caramelo e das histórias que haviam sido criadas ali. Queriam mostrar que aquele lugar já era especial, que não precisava de grandes mudanças para ser admirado. A exposição foi um sucesso. Pessoas de outras partes da cidade vieram conhecer o Jardim Caramelo, encantadas com o carinho que transparecia em cada detalhe. O homem do projeto desistiu, percebendo que não conseguiria impor suas vontades. E a comunidade celebrou a vitória, que não foi apenas sobre um possível empreendimento, mas sobre a força da união e da identidade. Em meio a tudo isso, Caramelo continuava sua rotina tranquila, mas seu olhar carregava uma serenidade que poucos tinham. Era como se ele entendesse que estava cumprindo sua missão e que agora podia descansar um pouco mais, sabendo que deixaria um legado. A filha de Dona C, inspirada por toda a movimentação, começou a planejar aulas ao ar livre para as crianças, envolvendo histórias, natureza e cultura local. O neto, por sua vez, dedicava horas escrevendo um livro sobre as aventuras de Caramelo, incentivado pela própria comunidade que via naquele trabalho um reflexo de seus próprios sonhos. Com o passar dos meses, o bairro ganhou fama além da região. Pequenos grupos de voluntários começaram a visitar, interessados em aprender como transformar seus próprios espaços. Dona C foi convidada para palestras, sempre levando junto Caramelo, que agora caminhava com ajuda, mas não deixava de participar. O jardim passou por pequenas melhorias feitas pelas próprias mãos dos moradores. Bancos pintados, caminhos de pedras,
placas com nomes das plantas e frases de incentivo. Nada que tirasse a simplicidade, mas que tornasse o ambiente ainda mais acolhedor e bonito. Um dia, enquanto caminhava pelo jardim com Dona C, Clarinha percebeu que Caramelo havia parado diante de um canteiro de girassóis e fixado o olhar naquela direção. Era como se ele estivesse apontando para o futuro, para tudo que ainda estava por vir. Dona C sorriu e disse baixinho: "Sim, meu amigo, ainda temos muito para plantar." Mas a vida continuava cheia de desafios. Um dos maiores era a resistência natural do bairro em se abrir totalmente para o mundo externo. Alguns moradores ainda tinham receios antigos, medos que pareciam obstinados a permanecer mesmo com o progresso. Dona C sabia que isso exigiria paciência, diálogo e a construção de pontes, algo que o próprio Caramelo ensinava com seu jeito calmo e generoso. Clarinha e o neto passaram a ser os mensageiros dessa transformação, visitando casas, conversando, ouvindo histórias e medos, apresentando os pequenos avanços com esperança. Aos poucos, mais pessoas se engajaram, mostrando que o bairro estava vivo, forte e disposto a crescer sem perder sua essência. Um episódio marcante foi a chegada de um grupo de idosos da cidade vizinha, que procuravam um lugar para atividades ao ar livre. O Jardim Caramelo abriu as portas e recebeu com alegria essas novas presenças, que trouxeram consigo histórias e sabedoria. Essa troca gerou uma energia renovada, com encontros semanais de música, poesia e contação de causos, que agora faziam parte da rotina do bairro. Enquanto isso, Caramelo envelhecia com dignidade. A cada dia, sua pelagem caramelo ficava mais clara, seu passo mais lento, mas seu espírito jamais se apagava. Naqueles olhos cansados, Dona C via a chama de um amor que atravessava tempo e espaço, um amor que havia transformado o bairro e seus moradores para sempre. Era prova viva de que o impossível pode ser possível, que a rejeição pode virar acolhimento, que a solidão pode se transformar em comunidade. Tudo isso graças a um cão que nunca deixou de implorar por algo que todos tinham esquecido: a bondade. O sol daquela manhã iluminava com ternura as ruas do bairro, refletindo nas fachadas coloridas e no movimento tranquilo que havia se estabelecido ao longo do tempo. O Jardim Caramelo continuava a florescer, um oásis de calma e esperança, onde cada flor contava uma história, cada árvore guardava um segredo e cada banco testemunhava momentos de conexão profunda. Dona C estava sentada na varanda de sua casa, observando o movimento com um sorriso sereno. Clarinha brincava com algumas crianças, enquanto Neto rabiscava algo em seu caderno, com a concentração que só a juventude sabia ter. Caramelo descansava aos seus pés, envolto em um cobertor de lã que Dona se havia tricotado com as mãos, o calor daquele gesto como um abraço silencioso. Naquele dia, uma novidade estava prestes a transformar mais uma vez a rotina do bairro. Um convite para participar de um programa de rádio local, onde poderiam contar a história do Jardim Caramelo e do cão que inspirou tanta gente, chegará às mãos de Dona C. O convite trouxe um misto de emoção e nervosismo. Era uma chance de levar aquela mensagem para além dos limites do bairro, de espalhar a semente da solidariedade e da esperança. Clarinha ficou encarregada de ajudar Dona C a preparar o discurso. Juntas, revisaram cada palavra, buscando transmitir toda a emoção que sentiam, a trajetória marcada por desafios, encontros e mudanças. O neto também participou, preparando desenhos que seriam enviados à rádio para ilustrar a história. No dia da gravação, o estúdio estava cheio de energia. Dona C falou com a voz calma, mas firme, sobre a importância do respeito à natureza, do cuidado com o próximo e do amor que um simples cachorro havia despertado em todos. Clarinha complementou, lembrando as pequenas ações que haviam feito a diferença, e o neto compartilhou seus desenhos, que foram exibidos nas redes sociais da emissora. O programa teve uma repercussão inesperada. Pessoas de diferentes cidades começaram a entrar em contato, querendo saber como poderiam replicar o projeto em seus bairros. Voluntários surgiram, oferecendo ajuda para criar novos jardins, organizar eventos e fortalecer laços comunitários. Enquanto isso, no Jardim Caramelo a rotina seguia seu curso natural. O neto de Dona C crescia, aprendendo não só com os livros, mas também com as lições de vida que aquele lugar oferecia. Clarinha, cada vez mais envolvida, decidiu dedicar parte de seu tempo ao ensino ambiental, levando para as escolas próximas a mensagem do respeito à vida em todas as suas formas. Mas a vida não era feita apenas de vitórias. Dona C enfrentava um dilema pessoal. O tempo começava a pesar em seus ombros, e ela sabia que não poderia cuidar do jardim para sempre. Havia o receio de que, com sua ausência, tudo pudesse se perder, que a chama que Caramelo havia acendido apagasse. Foi então que surgiu uma proposta inesperada.
Um grupo de jovens, inspirados pela história que conheciam, ofereceu-se para formar uma associação sem fins lucrativos, dedicada a cuidar do Jardim Caramelo, organizando atividades, mantendo o espaço e envolvendo a comunidade. Dona se sentiu o alívio de ver a responsabilidade dividida, de perceber que seu sonho estava sendo abraçado por uma nova geração. Nos meses seguintes, a associação se consolidou. Reuniões, planejamentos, parcerias com escolas e comerciantes locais começaram a surgir. O jardim virou palco de oficinas de arte, aulas de jardinagem, sessões de leitura e encontros culturais. A presença constante das crianças, dos idosos, dos jovens e dos adultos tornava o ambiente vibrante, cheio de vida. Caramelo, mesmo com sua saúde fragilizada, continuava a ser o símbolo daquele movimento. As crianças aprendiam a importância do respeito e do cuidado através do exemplo silencioso do cão, que jamais deixou de ser gentil, mesmo nos dias mais difíceis. Em um desses dias, Clarinha notou que Caramelo parou diante do velho limoeiro, respirando fundo, como se quisesse guardar aquela cena para sempre. Ela se ajoelhou ao lado dele, acariciando sua cabeça e sentindo uma conexão profunda, a certeza de que o amor que ele representava era maior do que qualquer obstáculo. No aniversário de 1 ano do resgate de Caramelo, o bairro organizou uma festa simples, mas cheia de significado. Cartazes feitos pelas crianças, músicas cantadas em coro, e uma mesa farta com comidas típicas da região. Dona se discursou, agradecendo a cada um que havia contribuído para transformar aquela história em realidade. Durante a festa, o neto de Dona se anunciou que o livro sobre as aventuras de Caramelo estava quase pronto para ser publicado. Todos vibraram, conscientes de que aquela obra seria uma herança preciosa para as futuras gerações. Mas o que ninguém esperava era a surpresa que Clarinha preparava. Ela convidou um fotógrafo profissional, que havia conhecido a história pela rádio, para fazer um ensaio fotográfico especial com Caramelo e os moradores. As fotos ficaram lindas, capturando a essência daquele lugar mágico, a cumplicidade entre humanos e animais, a beleza das pequenas coisas. A exposição fotográfica foi organizada na praça central do bairro, atraindo visitantes e emocionando moradores. As imagens falavam por si, mostrando o poder da transformação que o amor e a dedicação podiam gerar. Com o passar do tempo, o Jardim Caramelo virou referência, um exemplo vivo do que a união e a esperança podem conquistar. Dona se sentia-se tranquila, certa de que seu legado estava em boas mãos. Clarinha e o neto, agora adolescentes, se preparavam para dar continuidade, carregando no peito o orgulho de fazer parte daquela história. Caramelo, com os olhos que pareciam conter toda a sabedoria do mundo, acompanhava cada passo, cada conquista, como se estivesse dizendo que aquele era apenas o começo. Um começo que prometia florescer por muitas gerações, regado pelo carinho, pela solidariedade e pela coragem de um cachorro que, mesmo rejeitado, nunca deixou de implorar por um pouco de amor. O amanhecer naquele dia parecia mais especial do que qualquer outro. O céu pintava-se em tons suaves de rosa e dourado, refletindo a serenidade que reinava no Jardim Caramelo, agora um símbolo de esperança e renovação para toda a comunidade. Dona se estava sentada no banco de madeira recém-pintado, ao lado de Caramelo, que dormia tranquilamente, seus suspiros lentos embalados pelo vento morno que atravessava as folhas das árvores. Era o dia da inauguração oficial do Centro Comunitário Jardim Caramelo, um espaço dedicado a perpetuar tudo aquilo que aquele bairro havia conquistado: o amor, o cuidado, a solidariedade e a vida. Desde o primeiro instante em que Clarinha e o neto de Dona C começaram a planejar o evento, todos no bairro estavam envolvidos, preparando cada detalhe com carinho e dedicação. As ruas estavam enfeitadas com bandeirolas coloridas, mesas com comidas típicas da região, e um palco montado para apresentações que iriam celebrar a história que começou com um cachorro Caramelo implorando por comida e encontrou, em meio à rejeição, uma família inteira. Logo cedo, os moradores começaram a chegar, trazendo convidados de outras cidades, voluntários, professores e autoridades que, inspirados pela repercussão da história, queriam conhecer de perto aquele espaço único. Cada rosto refletia a emoção de participar daquele momento histórico. Dona se sentiu um nó na garganta ao ver tanta gente reunida, cada um ali por um motivo, mas todos unidos pelo mesmo sentimento, o desejo de um mundo mais humano e solidário. Clarinha, ao seu lado, segurava a mão do neto, ambos sorrindo com olhos brilhantes de expectativa. O discurso de abertura ficou por conta do neto, que, com sua voz jovem, contou a trajetória de Caramelo, desde os dias difíceis de rejeição até a transformação do bairro. Sua fala tocou o coração de todos,
reforçando a mensagem de que a persistência e o amor podem mudar qualquer destino. Caramelo, mesmo já bastante idoso e com movimentos lentos, caminhou até o palco apoiado por Dona C e Clarinha. O silêncio tomou conta do lugar quando o cão Caramelo olhou para todos, como se agradecesse pessoalmente. Naquele momento, não havia mais espaço para rejeição ou abandono, só amor. Durante as horas que seguiram, o centro recebeu diversas atividades: oficinas de jardinagem, contação de histórias, apresentações musicais e exposições de arte feitas pelas crianças e idosos. A alegria contagiante preenchia o ar, enquanto a comunidade celebrava não apenas um projeto, mas uma nova forma de viver e se relacionar. Um dos momentos mais emocionantes aconteceu quando Clarinha apresentou um vídeo com depoimentos de moradores, voluntários e visitantes, todos falando sobre o impacto que o Jardim Caramelo teve em suas vidas. As palavras eram carregadas de gratidão, esperança e reconhecimento. Muitos tinham superado a solidão, o preconceito e as dificuldades graças à energia que aquele lugar emanava. Naquele dia, Dona C percebeu que a semente que havia sido plantada com o resgate de Caramelo não só florescera, mas se multiplicara, criando uma rede invisível de cuidado e empatia que ultrapassava fronteiras. Entre os visitantes, uma senhora idosa, recém-chegada à cidade, aproximou-se de Dona C e disse que tinha encontrado ali um novo lar, um espaço onde podia finalmente sentir-se parte de algo maior. Esse testemunho reforçou ainda mais a certeza de que aquele projeto era maior do que qualquer um poderia imaginar. Enquanto o sol começava a se despedir, tingindo o céu com cores quentes, Dona C sentou-se ao lado de Caramelo, acariciando seu pelo agora quase branco. Clarinha e o neto juntaram-se a eles, formando um círculo silencioso de amor e cumplicidade. Caramelo levantou a cabeça e olhou para cada um, seus olhos brilhando com uma intensidade que desafiava o tempo. Era como se dissesse que aquele amor, aquele cuidado, era o verdadeiro presente que ele sempre quisera. Aquela noite, o bairro inteiro celebrou a vitória da vida, da bondade e da união. O Jardim Caramelo tornou-se um exemplo para muitos, uma prova de que, mesmo quando tudo parece perdido, uma pequena faísca de esperança pode incendiar corações e transformar destinos. Dona C, emocionada, sabia que o legado do cachorro Caramelo seguiria vivo muito além daquele dia, espalhando luz por onde passasse. E, no silêncio da noite, enquanto Caramelo dormia tranquilo, um sorriso de paz se desenhava em seu rosto, a certeza de que ele, finalmente, encontrara seu lugar no mundo. Fim. Você chegou até aqui? Então comente fome, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.